Fala aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Boa noite. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de gráficos, da parte de movimento uniformemente variado. A gente já começou na aula passada, vimos alguma coisa por alto, vamos ver aqui mais profundamente. Esse slide aqui trago algumas fórmulas que a gente já viu, já passei isso na aula passada. Vou passar de novo, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo aqui só relembrando coisas que a gente já viu. Mas eu estou mantendo ele aqui até para facilitar o estudo de vocês, para vocês já terem as coisas mais à mão. Isso aqui também já vimos na aula passada, vou manter aqui também só para ajudar. E, efetivamente, aqui o que nós vimos de novo na última aula. Só relembrando aqui. A gente viu o conceito de função do primeiro grau, o que era uma função do primeiro grau. Eu comentei um pouquinho com vocês como é que se calculava o coeficiente angular. Mostrei a vocês que se a gente tiver dois pares de pontos ordenados, a gente consegue calcular esse coeficiente angular fazendo a razão entre o ΔY e o ΔX. Se a gente tiver o ângulo que a reta da função do primeiro grau forma com o eixo x, a gente também consegue calcular esse coeficiente angular fazendo a tangente desse ângulo. Mostrei para vocês algumas propriedades seno e cosseno, como é que se calcula o seno e o cosseno, o que é o seno e o cosseno no círculo trigonométrico. Falei que a tangente é a razão entre o seno e o cosseno. E falei também da função do segundo grau, que ela tem essa cara aqui, que é y igual a vezes o x ao quadrado mais bx mais c. E dei alguns exemplos, até citando já, tentando enquadrar as nossas equações de movimento uniforme e movimento uniformemente variado nessas duas equações aqui. O objetivo da aula hoje, pessoal, é deixar isso aí mais bem evidenciado, tratar especificamente disso e comentar um pouquinho com mais detalhes esses nossos gráficos. Eu vou iniciar aqui pelo gráfico da posição no movimento uniforme. A gente já viu na aula passada, eu comentei isso, mas vamos rever aqui. A função horária do movimento uniforme ela é uma função do primeiro grau em t. Ela é graficamente uma reta inclinada em relação ao eixo do tempo. Então, como a gente pode ver aqui, é uma reta inclinada aqui em relação ao eixo t. Essa função do primeiro grau, função horária aqui do movimento, ela pode ser tanto crescente quanto decrescente, de acordo com a velocidade escalar aqui. A nossa velocidade escalar vai ser o coeficiente angular dessa função. Se a gente lembrar lá da equação do primeiro grau, a gente tem que y é igual a x mais b. Quem seria o nosso a aqui que multiplica o x? O x para a gente aqui, nessa função, é o tempo, que é a nossa variável aqui. O termo que multiplica a nossa variável é a nossa velocidade. Então, nesse caso aqui, a velocidade é o nosso coeficiente angular. E quem é o nosso coeficiente linear? É a posição inicial. Então, a posição inicial ela vai ser sempre aqui o local que essa reta toca o eixo y, que no caso aqui é o nosso eixo das posições. Beleza? E aqui eu trouxe as duas possibilidades de gráfico que a gente pode encontrar aqui. Claro que essa posição inicial ela pode sempre começar aqui de um valor negativo, e aumentando, ela pode começar de um valor negativo e aumentando negativamente aqui ainda, sempre sendo uma reta, ela pode começar daqui para cima, que foi o exemplo que eu falei aqui, ela pode começar daqui para cá. Deixa eu colocar aqui para desenhar, que fica melhor de vocês verem. Opção de ponteiro na caneta. Ela pode começar daqui para baixo, pode começar numa posição negativa e ir descendo, pode começar aqui numa posição negativa e subindo. É uma reta, tá, gente? Só perdoe que não dá para desenhar certinho. E aqui eu trago dois exemplos que, independente de onde ela vai começar, se ela tiver uma inclinação cujo V aqui seja positivo, independente da posição inicial, isso aqui vai ser verdade. Se essa inclinação, se o coeficiente angular aqui é positivo, ele vai ser uma função crescente. Se a gente tem uma função com essa cara aqui, que é a função crescendo à medida que aumenta o tempo, ela vai ser uma função crescente, a velocidade vai ser positiva, que é o nosso coeficiente angular. Consequentemente, o nosso coeficiente angular vai ser positivo, porque eles são a mesma coisa. E o movimento vai ser progressivo, por quê? Porque a nossa velocidade é positiva e a gente vê que a gente está seguindo a partícula aqui, o que for, corpo que for, ele está
caminhando no sentido da trajetória, ou seja, a cada tempo que passa ele está aumentando a posição. Já nesse segundo exemplo aqui, a gente tem um movimento retrógrado, que é esse segundo caso aqui de uma função decrescente. Nós vamos ter um coeficiente angular negativo, consequentemente essa velocidade aqui vai ser negativa, e a gente vai ter um movimento retrógrado porque a gente percebe aqui que a gente está caminhando no sentido contrário da trajetória, ou seja, esse valor aqui de espaço está sempre diminuindo à medida que o tempo vai aumentando. O segundo exemplo de gráfico aqui para um movimento uniforme é o gráfico da velocidade. Eu cheguei a comentar isso também na aula passada, mas aqui a gente vai falar quais são as duas possibilidades que a gente tem. No movimento uniforme a velocidade é constante, então isso aqui, o nosso gráfico vai ser pura e simplesmente uma função constante. E quais são as duas possibilidades? Quando a velocidade for maior que zero, a gente vai ter essa reta aqui paralela ao eixo t, ao eixo dos tempos, acima do eixo do tempo. Ou seja, porque aqui a gente vai estar já com valores positivos de v. Como a gente sabe, valores positivos de v, a gente tem um movimento progressivo. E valores negativos de b, a gente vai ter essa reta paralela aqui com essa função constante abaixo do eixo de t, do eixo t. E a gente vai ter um movimento retrógrado. Beleza? O último gráfico aqui, que é o gráfico da aceleração, a gente sabe que no movimento uniforme a velocidade é constante e a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, significa que ela também é constante, só que ela é constante igual a zero. Então, ela vai ser também representada por uma função constante, mas essa função aqui, a reta aqui da aceleração, eu coloquei em pontilhado aqui só para facilitar a visualização, mas ela vai estar exatamente em cima do eixo do tempo. Beleza? Vamos entrar agora nos gráficos do movimento uniformemente variado. O primeiro gráfico que a gente vai ver vai ser o gráfico da posição. Ao contrário lá do movimento uniforme, que a nossa aceleração era zero, e a gente ia ter só esses três termos aqui, posição inicial e velocidade inicial vezes o tempo. Nesse aqui a gente já tem o termo da aceleração que multiplica um tempo ao quadrado, ou seja, a nossa função da posição no movimento uniformemente variado, ela é uma função do segundo grau. E como é que é um gráfico de uma função do segundo grau? A gente já viu, ela é uma parábola, e a gente viu que na função do segundo grau a gente tem lá que y é igual a x ao quadrado mais, desculpa minha letra aqui, gente, mais bx mais c. Mas isso tudo aqui a gente já viu. E a gente viu que esse a aqui, que não necessariamente é a aceleração, nesse caso aqui, esse a vai ser vai ser representado aqui pelo alfa, que vai ser a aceleração. E a gente viu que uma função do segundo grau, quando o a ele é positivo, a gente tem uma parábola aqui com a concavidade voltada para cima. Então, para o gráfico aqui do movimento uniformemente variado, o que vocês precisam saber é, se a aceleração desse movimento ela é positiva, a gente tem um gráfico com uma concavidade voltada para cima. Então, se vocês olharem um gráfico que tem uma parábola com a concavidade voltada para cima, vocês sabem que esse movimento possui uma aceleração maior que zero. Já no caso de uma aceleração negativa, essa concavidade aqui vai estar voltada para baixo, vai estar com uma carinha de triste aqui, porque a aceleração é negativa. E aqui ela vai estar com uma carinha feliz, porque a aceleração é positiva. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos continuar estudando um pouco esse gráfico aí, ver alguns detalhes a mais. Primeiro vamos aqui para o gráfico da aceleração positiva. Vamos estudar aqui alguns comportamentos que a gente pode ver por esse gráfico. Até o ponto Q, gente. Ponto Q é o vértice aqui da nossa parábola. Vértice, para uma aceleração positiva, para uma parábola com concavidade voltada para cima, ele é o ponto de mínimo. Ou seja, é a menor, no caso aqui da posição, seria a menor posição que esse móvel... o menor valor de posição que esse móvel atingiria. Vocês percebam aqui que a função aqui não desce mais. Se você olhasse para esse aqui, qual foi o menor valor de posição que essa partícula atingiu ao longo de todo o tempo aqui? A gente pode falar que esse é o vértice dessa parábola, porque isso aqui é um ponto de mínimo. A gente vai ver que quando a aceleração é negativa, a gente vai ter o contrário, que é um ponto de máximo. Então, vamos lá. O que a gente percebe aqui? Até aqui, pessoal, a gente percebe que a gente tem um decréscimo
do valor da posição. Quando a gente tem o decréscimo do valor da posição, o que significa? Significa que a gente está andando no sentido contrário da trajetória. O que significa a gente andar no sentido contrário da trajetória? Significa que a nossa velocidade ela é negativa. Então também quer dizer que essa função aqui, até aqui, ela é uma função decrescente. Beleza? Já aqui, passou o Q, a gente vai ter do Q em diante, nós vamos ter que é uma função crescente. A gente tem aqui o aumento dos valores de posição à medida que a gente aumenta o tempo. Até aqui a gente tinha um decréscimo. E como a posição aumenta com o passar do tempo, a gente tem aqui que a velocidade é positiva. Beleza? E o que acontece exatamente no vértice, pessoal? E no vértice aqui, o móvel ele vai mudar de sentido, pessoal, como eu escrevi aqui. E a velocidade vai ser igual a zero. Se algum corpo está sofrendo com alguma aceleração e ele está diminuindo a sua velocidade, se essa aceleração se manter constante, em algum momento essa velocidade vai ser igual a zero e depois essa velocidade vai começar a crescer. Então, nesse ponto vértice aqui, a gente tem, quando a aceleração é positiva, que ele vai ser o menor valor numérico aqui da nossa posição, e também a gente vai ter a informação de que a velocidade é igual a zero. Beleza? Então aqui eu já falei que é decrescente, crescente, então vamos analisar agora esse movimento, se ele é retardado ou acelerado. Para isso aqui, a gente vai comparar o sinal da velocidade com o sinal da aceleração. A gente já viu que se os sinais da velocidade e da aceleração eles são diferentes, o movimento é retardado. E se os sinais são iguais, o movimento é acelerado. O que a gente sabe aqui, a princípio, a gente sabe como aqui a posição está diminuindo, ou seja, é um movimento, nessa parte aqui, ele é um movimento retrógrado, que ele está indo no sentido contrário da trajetória. A gente sabe que essa velocidade ela é negativa, e a gente sabe que a aceleração é positiva por conta da concavidade aqui para cima do gráfico. Então, velocidade negativa, aceleração positiva, sinais diferentes, movimento retardado. Para aqui, como está andando no sentido da trajetória, ele está aumentando a posição à medida que o tempo aumenta, a velocidade é positiva, aceleração é positiva, a gente tem um movimento acelerado. Tranquilo, pessoal? Para aceleração negativa agora. Aceleração negativa é quando a gente tem a concavidade aqui voltada para baixo. Aqui a função vai ser crescente até o vértice, porque a posição está aumentando com o tempo. E à medida aqui que passa do vértice, a posição aqui está diminuindo à medida que o tempo aumenta. Tranquilo? Então aqui a gente tem uma função decrescente, aqui a gente dá na parte crescente aqui da parábola. No sentido da trajetória, a velocidade é positiva, no sentido contrário da trajetória, a velocidade é negativa. E para a gente saber se o movimento é retardado ou acelerado, a gente vai fazer a comparação dos sinais, bem parecido com o que a gente fez no exemplo anterior. Aqui a gente sabe que é crescente, velocidade é positiva. A aceleração a gente sabe que é negativa por conta aqui da concavidade para baixo. Então, sinais diferentes, movimento retardado. Sinais iguais, movimento acelerado. O vértice é a mesma coisa, é onde ocorre a mudança aqui de sentido. Percebe que aqui ele está indo no sentido positivo da trajetória, e a partir daqui ele vai no sentido contrário da trajetória. E a velocidade aqui vai ser igual a zero. Tranquilo, pessoal? Aqui, pessoal, vamos dar continuidade aqui com o gráfico da velocidade em função do tempo, ainda para o movimento uniformemente variado. Já comentei com vocês que é uma função de primeiro grau. Só relembrando aqui, a representação gráfica de uma função do primeiro grau é dada por uma reta inclinada em relação ao eixo t aqui. E a gente vai ver que se a nossa função é crescente, ou seja, se a velocidade ela vai aumentar com o valor do tempo, a gente vai ter que essa velocidade, que essa aceleração ela vai ser um valor positivo. E se a função for decrescente, ou seja, o valor de velocidade ele diminui com o tempo, essa aceleração vai ser negativa. E tem algumas coisas aqui que a gente pode analisar nesse gráfico. Por exemplo, aqui,
nesse primeiro momento até a velocidade atingir zero, a gente tem a velocidade nesse trecho aqui sempre menor que zero. Está aqui abaixo de zero, né? Velocidade menor que zero. Como é uma função crescente, a gente sabe que esse nosso coeficiente angular vai ser positivo. Só fazendo aqui uma comparação com a nossa equação do primeiro grau. A nossa variável x é a própria variável a t. A aceleração é o nosso coeficiente angular. E o nosso coeficiente linear é a velocidade inicial. Então, por exemplo, velocidade inicial é a velocidade aqui no tempo zero, que é onde encosta a reta no eixo y. Aqui ou aqui, nesse caso. O coeficiente angular vai ser a tangente de θ, ou a nossa velocidade, ou a nossa aceleração, desculpa. Aqui no θ aqui, esse aqui é o ângulo θ. E aqui é esse ângulo θ aqui. Então, nesse caso aqui, a nossa aceleração, só voltando aqui para onde eu estava, ela vai ser maior que zero, porque essa função é crescente. A função crescente, o nosso coeficiente angular ele é positivo. Então, para a gente saber se o movimento é retrógrado, vamos comparar o sinal da velocidade com o sinal da aceleração, como eles são diferentes. Retrógrado não, desculpa pessoal. É um movimento retrógrado, porque a velocidade aqui é negativa, mas ele também é retardado, porque o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração. Aqui, a partir do momento que ele começa a ter uma velocidade positiva, a gente já tem um movimento acelerado, porque tanto a aceleração quanto a velocidade vão ser maior que zero, vai ser positiva, aqui a velocidade é maior que zero. E esse ponto aqui, em que a velocidade é igual a zero, seria o ponto que o móvel está mudando de sentido. Comparando esse gráfico aqui com um gráfico da posição, a gente teria aqui S. Esse momento aqui é o ponto em que a gente teria aqui o nosso ponto de mínimo na nossa posição. O que a gente teria aqui? Função decrescente é o que? Velocidade negativa, né? E função crescente aqui, velocidade positiva, seria isso aqui. E a velocidade aumentando conforme o tempo positivamente, a posição também aumenta aqui positivamente, beleza? Nesse caso aqui, a nossa função é decrescente, então a aceleração ela é menor que zero. Aqui a aceleração é menor que zero, só lembrando, né, gente? Concavidade voltada para cima. A aceleração menor que zero aqui, a concavidade ela é voltada para baixo. Então aqui também, nesse tempo 1, a gente teria o nosso ponto aqui seria o nosso ponto de máximo, né, para a concavidade voltada para baixo. Aqui seria o ponto de mínimo. Mas voltando aqui para esse gráfico, nessa primeira parte aqui a velocidade ela é positiva, maior que zero, e a aceleração ela é negativa, então sinais diferentes, movimento retardado. Aqui, velocidade negativa e aceleração também negativa. Aqui, a partir daqui a velocidade ela é menor que zero. Está aqui menor que zero. Sinais iguais, movimento acelerado. Show de bola? Da aceleração, gráfico da aceleração. A gente sabe que a aceleração no movimento uniformemente variado ela é constante, podendo ser negativa ou positiva. Se ela for positiva, ela vai estar aqui acima do eixo t. E se ela for negativa, ela vai estar abaixo do eixo t. Tranquilo? Aqui a gente fecha os gráficos tanto do movimento uniforme quanto do movimento uniformemente variado. Vou passar aqui para um próximo ponto, que a gente vai estudar o que representa a área embaixo de alguns gráficos. Basicamente aqui da velocidade versus o tempo e da aceleração versus o tempo. Entender esses gráficos aqui, essa área aqui, ajuda bastante a gente em algumas questões, facilita bastante o cálculo e torna até viável cálculos que o equacionamento é um pouquinho mais complicado. Então vamos lá.
num gráfico de velocidade versus tempo, pessoal, a área embaixo da curva ela é numericamente igual à variação do espaço no intervalo de tempo ΔT. Então, independente do formato do gráfico, essa área aqui embaixo da curva ela é correspondente à variação do espaço. Aí uma coisa que é importante vocês saberem é, enquanto essa curva aqui está acima do eixo, acima do eixo do tempo, essa variação de espaço aqui ela vai ser positiva, e seria aqui também positiva. Agora, se a curva, a partir do momento que ela passa para baixo aqui do eixo do tempo, ou seja, a gente tem valores de velocidade negativo, essa variação de posição aqui ela vai ser negativa também, porque a gente sabe que quando a gente está com uma velocidade positiva, a gente está indo no sentido contrário da trajetória. Então, toda variação no sentido contrário da trajetória aqui ela vai ser negativa, beleza? Então, vamos supor que nesse exemplo aqui que eu coloco o gráfico, só para vocês entenderem, a reta de estudo é essa reta aqui da velocidade em função do tempo. Ela é uma reta aqui, inclinada, mas é uma reta. Não esse desenho que eu fiz, mas ela é uma reta. E o problema se ele pedisse, por exemplo, para a gente calcular qual foi a variação de espaço do tempo 0 até o tempo 7,5, nós poderíamos pura e simplesmente somar essas duas áreas, somar entre aspas, né? Porque essa área aqui, como ela está acima do eixo x, aqui do eixo do tempo, ela vai ser positiva por conta da velocidade ser positiva. A partir do momento que ela passa para a parte de baixo, esse ΔS aqui, ele seria negativo. A nossa variação aqui seria o ΔS total, seria o ΔS1 mais o ΔS2. Só que o que acontece? O ΔS1 ele é positivo e o ΔS2 ele é negativo. Então, a área, assim, o ΔS mesmo, ele seria a área em verde, que é essa área aqui, menos a área em rosa. Beleza? Tranquilo? E o segundo exemplo que a gente tem é a área embaixo do gráfico aceleração versus tempo. Um gráfico de aceleração versus tempo, a curva, a área embaixo da curva, ela dá para a gente a variação de velocidade. Então, por exemplo, isso aqui também é o mesmo que vale ali para o gráfico de velocidade versus tempo, que a gente pode ter qualquer tipo de movimento. Na maioria dos nossos casos aqui, a aceleração ela é constante, porque é um movimento uniformemente variado, que é quando a gente tem uma aceleração diferente de zero, mas em geral ela é constante. Mas, por exemplo, você pode ter uma questão que ela fala que a aceleração varia com o tempo de acordo com uma seguinte função. E ele pede para calcular qual é essa variação de velocidade. Então, você pode não saber equacionar isso. Colocar numa equação, porque a nossa, vamos supor, nossa V menos V0, V igual a V0 mais AT. Nesse caso aqui, a gente está partindo do pressuposto que esse A ele é constante. Então, se a gente tem que um A ele é escrito por se que a aceleração ela é representada por esse gráfico aqui, essa aceleração não é constante. Se a aceleração fosse constante, ela seria igual a esse gráfico aqui. Então, se a questão pede, a gente sabe que a aceleração se comporta dessa forma e calcule o ΔV. Você não precisa saber transformar essa equação aqui matematicamente para você calcular isso aqui de forma algébrica. Basta você conseguir calcular essa área embaixo da curva, que você vai ter o seu ΔV. E para esse caso aqui também vale o mesmo que vale ali para a velocidade versus o tempo, vale aqui para a aceleração. Valores de acelerações negativos vão gerar ΔVs negativos.
Então, se a gente tem aqui uma aceleração positiva, qual vai ser o nosso ΔV aqui? Vai ser, por exemplo, vai ser essa área aqui, e essa área aqui vai gerar um valor de ΔV positivo. Como essa aqui está abaixo do eixo do tempo, esse ΔV aqui vai ser menor que zero. Tranquilo, pessoal? Com isso aqui a gente fecha a nossa parte teórica dos gráficos. Eu vou deixar aqui no próximo slide algumas formas de calcular a área, mas eu estou partindo do pressuposto que isso aí vocês se lembram. Por exemplo, aqui é um trapézio, a gente pode ter... Aqui é a área de triângulos. Aqui, por exemplo, é a área de um quadrado. Então, são basicamente as 3 principais formas que a gente tem para calcular. Tranquilo? Vou botar aqui no próximo slide. Então, aqui, pessoal, trazendo as 3 principais formas aqui que a gente usa para calcular a área embaixo do gráfico, né? As fórmulas, no caso, né? Forma do retângulo, do triângulo e do trapézio. Retângulo, por exemplo, é quando a gente tem aqui o eixo x. O eixo tá horrível isso aqui. Mas a gente tem uma função constante aqui. Isso aqui é uma reta, tá, gente? E a gente precisa calcular uma determinada área aqui. A gente vai ter a área de um retângulo. A gente pode ter também a área de um triângulo. Quando a gente tem aqui, vamos supor, começando aqui do zero. E a gente quer calcular isso aqui. Ou a gente quer calcular, por exemplo, aqui assim, a gente quer calcular essa área aqui. A área do trapézio a gente vai usar principalmente quando nós temos aqui uma velocidade inicial, uma velocidade final, a gente vai precisar calcular essa área aqui. Aí, no caso aqui, quem seria a base menor seria essa aqui. A base maior seria essa aqui. A altura aqui. Na altura, então, no caso aqui, por exemplo, seria o nosso ΔT. A base menor, vamos supor que isso aqui fosse um gráfico de velocidade versus tempo. Seria aqui a nossa velocidade inicial, V0. E aqui seria a nossa velocidade final. Então, tranquilo? Isso aqui a gente teria o nosso, então, gráfico de velocidade versus tempo. A gente tem aqui o nosso ΔS. Show? Então, triângulo aqui, vamos supor, triângulo a base é essa aqui, ou essa aqui, vocês escolhem, é a mesma coisa aqui, se for um triângulo retângulo. Aqui a gente pode colocar aqui como se for sendo a base, aqui a altura. Aqui vai ser o lado 1 e o lado 2. Aqui é 1, tá, gente? Um fato, né? Lado 1 e o lado 2. Então, é isso. Isso aí vocês vão aprender também em alguma outra parte aí da matemática, com um pouco mais de detalhes. E basicamente é isso, pessoal, que eu tinha para falar aqui na aula de hoje. Vou fazer alguns exercícios aí com vocês e a gente fecha por hoje. Tranquilo?